Pode, pode falar? Pronto, tá gravando. Só para registrar, né? Então, nós estamos aqui iniciando a primeira aula, né? O primeiro encontro, na verdade. Hoje vai ser uma aula brevezinha, que eu vou explicar mais ou menos o andamento da disciplina. Então, já que a gente está falando sobre isso, vocês podem perguntar também. Olá, É o Renan. seguinte, primeiramente, boa noite, né? Tu vai passar a lixa, né? Vai passar a lixa também, né? Nessa disciplina. Sim, com certeza. Aí é o seguinte, nós podemos utilizar o espaço da aula para, por exemplo, porque eu tenho o costume, por exemplo, de pegar, nesse semestre, eu pego o costume, por exemplo, de pegar um exercício e apresentar aqui, aí, um exemplo, vai dando as dicas de como eu posso melhorar, ou se está certo, ou se pode ter ajuste na resolução de algum exercício. Tu aceitar esse tipo de método, entendeu? Não, não entendi, não. É o Pra ser bem seguinte, vamos sincero, supor, eu não entendi. Assim, eu você passo a está dica, né? Eu passo perguntando uma lista, se tem eu dúvidas? passo uma lista de exercícios, né? Assim, supor, tem a questão um, 2 e 3. Aí eu digo, José, hoje eu quero apresentar a questão um. Aqui, para todo mundo ver, né? Eu compartilhar a tela, aí você vai Certo. dando dica se está bom ou se está ruim o processo de resolução. Sim, sim, podemos Isso. fazer. Também eu mando um exemplo. Eu faço o seguinte, eu mando a questão logo cedo no WhatsApp do José, o José olha, vê se está certo, orienta alguma coisa, aí à noite apresento, para caso para José conferir com o restante dos alunos também, entendeu? Sim, entendi. Pode ser, essas coisas são válidas, a gente pode discutir isso aí tranquilo. O importante é fazer, assim, porque quando os alunos estão participando, independente da forma, é o que mais importa, né? Porque o que me irrita, né, o que me deixa um pouco chateado, é aqueles alunos que nunca participam, nunca faz nada, às vezes a pessoa nem sabe se ele está fazendo mesmo, e algumas vezes não está, tá copiando ali dos outros e fazendo a coisa meio mal feita, né? No final das contas, eu não pego assim tanto no pé, porque essas aulas online elas têm um pouco dessa flexibilidade, né? Deixar o aluno um pouco à vontade, e também vai da consciência de cada um. Assim, se você fizer esse tipo de coisa, o prejudicado é você, não eu, que vai estar deixando de aprender, e em algum momento isso pode lhe fazer falta, né? Então, o compromisso com a disciplina, com o aprendizado desse conteúdo depende de você, aluno, né? Eu vou tentar passar ali as coisas, mas o que vai depender é do esforço de cada um na disciplina, certo? Bem, beleza, nós já temos 9 alunos, então tem aí mais da metade, né? Eu falei que tinha 16 a turma. Olhando aqui no Google, eu vou fazer uma espécie de chamada, tá bom? Agora, no seguinte sentido, porque ao longo do semestre, às vezes a gente dá aula e não registra na hora. Por exemplo, tem um sistema online lá da UCA, do professor online. Normalmente a gente tem que lançar ali o conteúdo e fazer uma frequência. Nos últimos 2 semestres, está liberado aí a gente não colocar falta nos alunos, né? Aí, mas para um controle que não que seja para dar falta ao aluno, mas um controle próprio meu, por exemplo, suponha que eu quero adicionar um extra, uma pontuação extra pela participação, por exemplo. Então, é bom que eu saiba quem são os alunos que estejam sempre online, que estão sempre nas aulas, para que eu saiba distinguir aquele aluno que nunca participa, que nunca nem sequer entra, com aquele que está todo dia ali assistindo às aulas, né? Então, para esse tipo de coisa, claro que a gravação também serve, mas a gravação fica chata, eu tenho que gravar e olhar aqui no vídeo, assim, ficar olhando aqui no vídeo quem foi que entrou e tal. Tem a frequência aqui, eu sei que tem a frequência que a gente pode colocar no Google Meet também. Mas às vezes o aluno é, não, como é que se diz? Não ativa aí no Google Meet dele. E também é prático para mim, porque, por exemplo, eu fazendo aqui a frequência agora, eu já estou lançando essa aula. Então, lá no final do semestre, eu não preciso me preocupar em ir lá no diário preencher o que foi que eu dei no primeiro dia de aula. E aqui eu já fiz o registro. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui agora, antes de eu vou já compartilhar a tela com vocês. Eu vou entrar aqui na turma, certo? Frequência diária. Hoje é dia 19 de julho, certo? Eu vou entrar aqui e vou fazer o lançamento já dessa aula. Por exemplo, hoje é dia 19, eu registro aqui a aula
Vou colocar aqui introdução à disciplina, né? Introdução à disciplina. Terceira. Nós não vamos mais conversar do que ter aula propriamente dita. Terceira. Professor, Apresentação da ementa. Só pode falar. é só para saber se, quando terminasse a aula, teria como eu falar com o senhor alguns minutos. Caso particular. Tudo bem. Certo. Vamos aqui fazer uma frequenciazinha. O Alex tá aí. Deixa eu ver quem é. Alex Torres. Fabrício Lobo. Francisco André. Algum desses, nenhum dos três tá, né? Francisco Samuel. Aqui. Gabriel Teles. Tá aí, né? Jean Ítalo. José Hernandes tá aí. José Melquisedeque. Também tá aí, né? José Aqui. Simão. José Simão também tá aí, né? Júlio tá aí também, né? Estou aqui. Simão. Reginaldo. Simão tá aí. O Júlio tá. Foi impressão minha. Eu vi ele aqui. Tá, o Júlio tá. Júlio, ele foi meu aluno. Você foi meu aluno, acho que no cálculo 1, ou no lógica de conjuntos de funções, foi? Ah, certo. Eu tava confundindo. Eu achei que ele era um aluno do sexto semestre. Mas realmente foi. Então, assim, quase todos aqui foram, eu acho. Tem falta quem mais? José Simão, Júlio, Reginaldo, Sandro. Reginaldo aqui. Tem alguém que eu não Aqui. chamei? Tem alguém que eu não chamei? Tem alguém que eu não chamei que tá aqui? Não, Reginaldo, eu sei se tá aí. Tem eu, professor Jacel. Mônica. Eu acho que não caiu ainda porque eu coloquei a disciplina no reajuste. Tem aqui, a gente pode ver que tem 2 alunos, 3 na verdade. Deixa eu só salvar isso aqui, viu? Pronto, salvei, fiz aqui a frequência, pronto. Beleza. Na turma, quando a gente consulta a turma, a gente vê aqui o seguinte, deixa eu só ver qual é a situação que aparece para mim de vocês. O Edinaldo está aguardando processamento. A Maria Oliveira está em colisão de horário. Mônica Georgia está aguardando processamento. Socorro Gilmária também estava aguardando processamento. Acho que esse aguardo do processamento é esse período que fica aí do reajuste, né? De alunos que estão tirando disciplina e colocando outros. Isso acontece, né? Por exemplo, eu olhei esse sistema hoje de manhã, tinha alguns alunos que não estavam aqui, e agora eu estou olhando já está lá. Então tem essa coisa aí. Mas enfim, independente disso, se você vai cursar, né, a disciplina, é bom já assistir a aula, né? Se você adicionou a disciplina, vai estar aí. Certo? Alguém perguntou alguma coisa sobre a disciplina? Assim, quer perguntar alguma coisa antes de eu falar? Eu vou mostrar a ementa, falar um pouco de material, né, de didático e a nossa estratégia da disciplina, tá beleza? Se tiver alguma coisa, pode falar, se alguém quiser falar alguma coisa. Se não, deixa que eu mesmo falo. Bem, então vamos lá. A primeira coisa, assim, é a primeira vez que eu estou dando matemática financeira, né? É uma disciplina que eu já queria ensinar há muito tempo, mas nunca dá certo, né? Porque é uma disciplina de 4 créditos. Agora que eu estou na chefia do departamento, no geral a gente pega disciplinas de 4 créditos para poder completar nossa carga, que é mínima de 8, porque eu tenho o cargo da chefia do departamento. Aí, normalmente, às vezes, a gente deixa a nossa disciplina por último, né? Aí tem um professor que às vezes sempre pede, né? Pedro sempre pega. Aí semestre passado tava com o Flávio. Aí ninguém pediu para esse semestre, aí ninguém pediu, aí sobra, aí eu acabei ficando. Eu passei 2 semestres seguidos com metodologia de trabalho científico e cálculo numérico. Aí matemática financeira é mais uma dessas disciplinas que é, tipo assim, ela é mais aplicável, vamos dizer assim. E é uma disciplina que eu tenho interesse, né? Eu tenho interesse em pegar também, né? Porque a gente roda por todas as disciplinas do curso e é bom pegar aquelas que você nunca ensinou, então aquelas que você tem uma afinidade ou que você goste, mas às vezes não dá certo porque outros professores pedem. No caso da matemática financeira, o que é que acontece? Eu vou aqui compartilhar a tela com vocês para mostrar qual é a ementa da disciplina, né? E mais ou menos como é que nós vamos fazer essa disciplina, tá bom? Só um minutinho aqui, eu vou colocar para apresentar.
Vocês estão vendo aí, né? Creio que vocês estão vendo. Estão vendo, né? Só para confirmar Sim, sim. que meu computador às vezes dá uns probleminhas. Assim, não muito comum, é difícil. Não acontece muito não, mas hoje ele deu uns probleminhas aqui, que por isso que eu tive que atrasá-lo. Ó, a disciplina de matemática financeira, agora você já sabe, então é uma disciplina nossa de... Pronto, agora é a minha caneta. Olha. Ah, não. É a mesa que tá... O USB tá desligado. Rapaz, é cada uma. Pronto, beleza. A disciplina de matemática financeira era de 60 horas, mas que na verdade são 72, né? 4 créditos. Esse semestre é o 8º e ela não tem pré-requisito. Isso é um fator que muitas vezes dá muita gente na disciplina. Eu até fiquei surpreso que eu achei que ia ter mais alunos nessa disciplina, né? Quando eu entrei assim, eu achei, poxa, achei que fosse ter mais gente. Por um lado é bom para mim. E quando eu for corrigir as atividades, eu tenho menos trabalho. Essa ementa aqui, ela é basicamente feita para matemática financeira mesmo. O que significa financeira mesmo? Tipo assim, ela tem mais coisas de finanças propriamente do que matemática, tá? Eu não sei se os professores que já deram essas disciplinas anteriormente, eles seguem a essa tática, né, de ensinar a matemática financeira mais pelo lado comercial e financeiro, vamos dizer assim, né? Se você comprar um livro de matemática financeira, você vai ver que eles vão focar muito nos conhecimentos financeiros. Quem fez essa ementa, que eu não sei quem foi, lá no passado, no curso, ele praticamente colocou um livro como referência só, biografia. Esse livro aqui, do Asaf, Matemática Financeira e Aplicações, que é um livro de um economista. Não sei se vocês conseguem ver, eu acho que a tela está pequena aí, porque eu dividi, né, na apresentação. O livro é esse, ó. Dá para ver. Dá para ver, né? Ó. Asaf, Matemática Financeira, edição universitária. Esse livro, basicamente, é um livro financeiro. Financeiro, que eu digo, que é isso que eu acabei de falar. Ele vai apresentar expressões, conhecimentos sobre finanças, né? Mas existem também a parte da matemática propriamente dita, né? A matemática que você usa, que nesse caso é uma matemática simples, é uma matemática que um aluno qualquer do ensino médio, que terminou ali o ensino médio, ele consegue entender aqui essa disciplina. Uma disciplina que a gente não tem um pré-requisito no sentido de não precisa ter feito cálculo nenhum. Não precisa ter feito nenhum cálculo, não precisa ter feito álgebra linear, não precisa ter feito análise, não precisa ter feito cálculo numérico, não precisa fazer nada disso. Seu conhecimento de matemática que você aprendeu lá no ensino fundamental e médio é suficiente para você assistir essa disciplina todinha, certo? Eu vou mostrar outros livros. Esse aqui que eu estou colocando é apenas para ilustrar que ele é o que está na ementa, certo? Existem outros. Eu tenho aqui pelo menos 3, certo? Eu tenho esse. Aí vou mostrar um segundo que eu tenho aqui. Eu na verdade tenho 4, deixa eu ver, tem mais um ali. Tenho esse, a matemática financeira. Ele tem mais ou menos o mesmo estilo daquele outro, ele é bem comercial mesmo. Tem muita informação sobre renda, aplicações. É bem assim, voltado para a parte de finanças também. Esse aqui é muito parecido com aquele, certo? Depois eu vou listar isso aqui e vou colocar lá no Google Sala de Aula, as referências e tudo. Esse daqui não, esse aqui já é um mais voltado para matemática, ó. Progressões e matemática financeira. Ele é um livro da SBM, então o foco dele é um pouco em matemática, certo? Tem questões aqui até bem complexas de resolver. Mas só que, claro, ele dá progressões e matemática financeira, ou seja, ele faz meio que uma aplicação. Aplicações, você estuda progressões aritméticas, progressões geométricas e de repente você não sabe que você pode usar isso para aprender um pouco de matemática financeira. Assim. Qual é essa relação que tem? Mas no final ele também faz essa parte aplicável, vamos dizer assim, de conta, né, relacionada a finanças. Ele também faz. Ele tem uma parte aqui que ele ensina, por exemplo, a usar o Excel. Da ideias de como você usar o Excel para fazer esse tipo de conta, certo? Esse é mais um. Tem mais um outro ali, mas eu não vou pegar ele agora não, que ele está embaixo ali de uma pilha de livros. Né?
vou mexer nele agora não, porque esses aqui vão ser o suficiente. Basicamente, basta usar um deles, porque eles são tudo parecidos. Vou usar esse aqui, né, que está na ementa, e esse daqui, que é um do ímpar, né, que tem essa parte de matemática pura, vamos dizer assim, que é aplicável. Aí, o que é que tem nesses livros, né? O que é que eles vão tratar? Aí tá aí, vocês podem ler aí a ementa, ó. Juros simples, juros, taxa de juros. Tem umas coisas aí que eu não vou falar tanto, né? Eu vou talvez colocar no material, mas não vou falar tanto. Ó, fluxo de caixa, regras básicas, critério de capitalização dos juros, capitalização contínua, descontínua, fórmulas de juros simples, composto, montante, comercial, taxa proporcional, juro exato, comercial, equivalência financeira. Então, tudo isso daí, a parte do capítulo de juros. Juros compostos, né? As fórmulas de juros compostos, taxas equivalentes, taxa nominal, efetiva, conversão linear, exponencial, capitalização contínua. Aí tem a parte de descontos, né? Você vai estudar desconto simples, racional, por dentro, bancário, taxa implícita de juros, desconto por fora, taxa efetiva de juros, desconto composto, todas essas coisas aí que tem a ver com desconto. Então é um capítulo, vamos dizer assim. Aí fluxo de caixa. O que é um fluxo de caixa? Aí vai dizer o que é um modelo de fluxo de caixa, valor presente, valor futuro, fator de valor futuro, equivalência financeira e fluxo de caixas, sistemas de amortização, né, de empréstimos e financiamentos. Então, tem uma parte aí bem, assim, que a gente pode bem estudar casos reais, né, com essa parte aí. Sistemas de amortização constante, né, o SAC, sistema de amortização francês, que é uma parte que é bem importante a gente ver essas coisas aí, porque são questões do nosso cotidiano mesmo, né, que a gente pode fazer essas contas no nosso dia a dia mesmo. Análise de investimento, taxa interna de retorno, valor presente líquido, índice de lucratividade e a taxa de rentabilidade. Então, assim, se você for olhar a ementa, é uma ementa bem voltada para a parte financeira mesmo, assim, você tem bem mais coisas ligadas à financeira do que, assim, e é o que se espera, se o nome da disciplina de matemática financeira é isso. É porque você pode encontrar alguns livros antigos, né, que foquem muito nessa parte da matemática no início ali, mas a ideia é você ver isso mesmo, né? Tem livros que tem você ver essa parte, matemática comercial e financeira. Porque essa disciplina é uma disciplina muito comum, né? Por exemplo, encontrar material feito por economistas, né? Você vai encontrar livros, esse mesmo que eu mostrei aí é feito por um economista, não é um matemático, né? Porque um matemático puro, né? Se ele não vai para uma parte de aplicação, né, de matemática aplicada, como nesse caso aí, que é aplicada ao sistema financeiro, vamos dizer assim, então ele não vai ter muito desses conhecimentos. Um economista ele tem mais ligação com isso do que propriamente um matemático, né? Então é isso. Então a sementa vai ser isso. O que é que nós vamos fazer aqui dessa sementa? Bem, vamos tentar fazer tudo, certo? Vamos ver se dá tempo de fazer tudo, porque assim, tempo eu acho que dá. Muitas coisas que estão nesse conteúdo aqui, basta dar uma definição. Por exemplo, taxa de juros. Essa parte inicial aqui nós vamos ver. Isso aqui, algumas dessas coisas que estão aqui, só basta definir o que é. Se eu definir o que é, dizer, isso é isso, você já entendeu. Pega um exemplo, pronto, aí vai fazer o quê? Praticar. Aí aqui tem a parte chata da disciplina. Ela é uma disciplina daquele tipo de disciplina repetitiva. Por exemplo, você tem uma fórmula lá de calcular os juros, por exemplo, e você vai aplicar aquela fórmula em vários exercícios. Então não tem mistério, entendeu? É o tipo de coisa que você meio que joga uma fórmula lá e resolve, sai resolvendo vários exercícios usando aquela fórmula. Às vezes modifica um pouco a enunciado do exercício, a fórmula muda um pouco a incógnita que você está procurando, mas no final das contas é a manobra, você manobrar, né? Você manipular uma fórmula, vamos dizer assim, a maioria das coisas. Então, assim, o que é interessante talvez, para vocês, é o aprendizado de novos conceitos relacionados mais a essa parte econômica, né? E o quanto o matemático pode entender isso, né? Hoje em dia, uma das opções de mercado de trabalho para o matemático é nesse lado financeiro, né? As pessoas que trabalham no mercado financeiro, por exemplo, que buscam pessoas que queiram trabalhar no mercado financeiro, por exemplo, eles gostam
de um aluno, de uma pessoa que tenha essa formação boa em matemática sólida, que ele vai se dar bem, né? O tipo de conta que um matemático vai fazer para esse tipo de coisa aqui chega a ser fácil, né? Comparado às coisas que a gente faz. Tá? Então, a pessoa que tem um bom raciocínio, uma rapidez em fazer essas contas, ele se dá bem, né? Nessa área, né? E é uma parte aplicada, vamos dizer assim, da matemática. Então, é uma parte que é interessante que vocês conheçam, porque um dia que você, por exemplo, pegar aí um material a respeito disso, algumas dessas palavras que vocês vão ver aqui, que vocês vão aprender na disciplina, vocês vão saber como se calcula, como é que se faz. Aí eu pretendo em alguma parte usar o Excel também. A gente vai usar o Excel em algumas coisas, já que o livro ensina e o Excel tem várias ferramentas que é muito importante na parte financeira. Então a gente vai tentar usar ele, assim, explorar ele, né? Eu aprender também, eu não sei tanta coisa assim, como eu falei, é a primeira vez que eu estou dando a disciplina, então a gente tem aí o desafio, né, de tentar fazer o máximo que tem dessa meta e aprender o maior número de coisas possível. Aí, eu estou digitando o material, certo? Que vai ser o material que eu vou passar para vocês, mas eu não vou poder passar agora, logo nos primeiros dias, porque eu estou fazendo ao longo das aulas. Eu não tive como fazer isso com antecedência. O que acontece? Eu comecei a digitar esse material para usar na disciplina. Você está no começo ainda. Tem aqui essas primeiras páginas. Aí algumas partes eu vou retirar de material já feito. Em alguns sites de ensino, né? Eu vou pegar algumas coisas de sites que tem de ensinos e algumas outras coisas eu vou retirar desses livros mesmo que eu estou usando. Vai ser meio que um, um Frankenstein, né? Vou pegar uma parte de um livro aqui, uma parte de outra ali, uma parte da internet, a outra parte eu mesmo vou bolar um exemplo, vou pegar alguns exemplos que eu encontro em livros, que não sejam exatamente esses que eu tenho, e vou construindo aí esse material, colocando aí as referências de onde é que eu tirei, e vai ser mais ou menos ele que eu vou estar expondo na hora da aula. Como vai ser o estilo da aula? Para quem já assistiu, vai ser assim: eu vou abrir esses PDFs, certo? E vou fazer na conta aqui junto com ele, certo? Vocês estão vendo aí que nesse caso eu coloquei umas preliminares, é uma espécie de revisão. Nós vamos fazer aqui relembrar aqui alguns conteúdos que são bem básicos, mas que a gente precisa falar deles, certo? Alguém aqui escrevendo, deixa eu ver. Pode falar. O senhor vai disponibilizar esses materiais em PDF no grupo do WhatsApp ou não? Eu vou colocar no Google Sala de Aula, mas também posso enviar no WhatsApp. Mas como eu estou dizendo, assim, eu não sei se eu vou poder colocar, por exemplo, esse da aula de hoje está incompleto, não sei se eu vou colocar ele já hoje, ou amanhã, não sei. Mas eu vou colocando num prazo que dê tempo você estar estudando, certo? Por exemplo, eu não posso Tá colocar certo, ele obrigada. já contendo assuntos de daqui a 2 semanas, porque eu ainda não fiz. Você viu ali que só está com 17 páginas. Então, por exemplo, para as primeiras aulas, a aula de hoje, por exemplo, eu vou mostrar uma coisa, mas para a aula de progressões, por exemplo, ele precisa terminar. Então, não vai ser assim, bem em cima das aulas. Ah, vou mandar material de hoje para a aula de hoje. Não, não vai ter como, certo? Mas eu vou postar lá no sala de aula, tá bom? Então vamos voltar aqui para ele, só para a gente falar um pouquinho de alguma coisa, para dizer que a gente falou alguma coisa de matemática hoje. Como eu disse, hoje a gente mais conversar do que propriamente fazer conta. Esses preliminares aqui, eu espero, né, que todo mundo isso aqui seja bobagem para vocês. É o quê? Assim, coisas que têm a ver com a matemática financeira. Quando você vai estudar matemática financeira, normalmente já começa daqui, ó, de juros. Juros, porcentagem, juros simples, juros compostos, que é o que está lá na ementa. Só que essas coisas aqui têm a ver, principalmente essas daqui, ó, progressões, que eu não vou fazer isso hoje. Certo? Mas algumas coisas têm a ver, né? Por exemplo, a gente aprende lá no ensino fundamental essas coisas aqui, ó. Aprende
as coisas bem simples, razões, proporções, propriedade das proporções, regras de 3 e as potências de base 10. Por que isso é importante, né? Bem, potência de base 10, porque, como vocês sabem, as porcentagens, né, como o nome já diz, que é uma regra de divisão por 100, vai facilitar que você tenha uma boa habilidade em manusear números decimais, né? Que vai parecer muito. 7%, 7,5%. O próprio porcentagem é uma divisão, é uma razão, né? Quando você diz 15%, você está falando 15 sobre 100. Então, isso aí já presume que vocês têm uma noção do que são razões, proporções e algumas coisas assim. Então, deixa eu resumir, deixa eu colocar aqui só algumas coisas que eu quero falar para ficar como uma aula de hoje. Razões e proporções. Claro, eu vou falar, mas todo mundo aqui já sabe isso aqui. Então, o que é uma razão? Certo? Você chama razão, é o coeficiente de comparação entre duas grandezas. Certo? Você está comparando. Opa, torto aqui. Você está comparando duas grandezas, né? Então, essas grandezas vão gerar um coeficiente, né? Faz essa comparação entre um e outro. Ou seja, esse coeficiente é uma divisão, né? Esse coeficiente se apresenta em forma de uma fração. Então, você vai ter um A sobre B. Então, isso é uma razão, certo? Essa fração, ela é chamada de razão, né? Exatamente, quando essas grandezas, elas se relacionam. Tipo assim, a gente não chama de fração exatamente a razão, no sentido que eu quero dizer aqui, que sejam de grandezas que têm a ver uma com a outra. Por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, pegue dois triângulos, um com a área de 18.000 centímetros, o A1, e o segundo 6.000 centímetros quadrados. Então, você pode colocar em razão, tipo, você está querendo fazer uma comparação ali na área de um com a área de outro. Qual é a razão do 1 em comparação ao 2? Só que eu digitei errado, né? Aqui eu coloquei 18.000, mas na verdade acho que eu quis colocar foi 1.800, era um zero a menos. É outra coisa que vocês têm que notar. Esses materiais que eu digito, vocês vão encontrar alguns erros às vezes, então faz parte aí de vocês também, quando identificar um erro, vocês corrigirem, né? Acabei de perceber que, na verdade, o número que eu ia colocar aqui era 1.800, porque eu queria que o triângulo primeiro tivesse uma área menor do que o segundo. Tanto é que está aqui, ó. A razão do primeiro para o segundo, qual é? Aí, quando o número é muito grande, cabe a você fazer simplificações, ó. 1.800 sobre 6.000, simplificou pela metade aqui, né? Aí daqui a metade, desse para aqui também foi a metade. Chegou aqui, o número não é mais par, você dividiu por 3. Chegou aqui, você ainda pôde dividir por... Não por 3, foi por 5. Certo? Aí dividiu por 5, chegou aqui e dividiu mais uma vez por 5. Então você chegou ao menor número, que é uma fração irredutível. Ou seja, então qual é a razão entre o triângulo 1 e o 2? É 3 sobre 10. Ou seja, você está com esse coeficiente de comparação entre o primeiro e o segundo. Então, você vai chamar de razão, nesse caso, porque as grandezas, elas têm relação uma com a outra, e a grandeza, nesse caso, aí tem a ver com a área, né, que é em centímetro quadrado. Não teria muito sentido se falar de razão de uma coisa que está medindo, uma grandeza que está medindo a área, com uma outra que esteja medindo uma coisa que não tem a ver, né, assim, uma grandeza que não se trata de área, por exemplo, que se trata de outra coisa. Claro, você pode colocar eles em razão desde que um determinado contexto, certo? Então, assim, quando você escreve essa fração aqui, 3 sobre 10, então eu faço essa observação. Essa fração A sobre B, você vai ler isso como sendo assim, a razão de A para B. Se eu perguntar para você, qual é a razão do triângulo 1 para o triângulo 2? Qual é a razão? Aí você tem que pensar isso. Eu perguntei qual a razão do triângulo 1 para o 2. Então a ordem tem que ser essa. O primeiro sobre o segundo. Se eu invertesse, né, eu perguntasse qual é a razão do segundo triângulo para o primeiro, então essa fração teria que ser modificada, né? Veja aqui outro exemplo que
que tem a relação, ó. Se um estacionamento há 25 carros da cor prata e 45 carros de cor branca, qual é a razão entre o número de carros de cor prata em relação aos brancos? Então, assim, quando você vê a frase aqui, ele pede a razão, você tem que levar em consideração essa ordem. Então, ou seja, a ordem na razão aí, ela é importante. Então, no caso, a razão aí é de 25 para 45, ou, simplificando, de 5 para 9. Significa o quê? Que a cada 5 carros de cor prata, você tem 9 carros de cor branca. Tá entendido, né? Se você inverter, né, como eu já falei ali em cima, então, obviamente, a sua razão é diferente. Se eu inverter, né, se a pergunta for invertida, ou seja, a razão de brancos em relação ao prata, então é só inverter a fração. Então, 45 sobre 25 é 9 sobre 5. Que quer dizer a mesma coisa, ou seja, a cada 9 carros de cor branca, você encontra 5 de cor prata. Então, é isso aí que tem a ver a razão, certo? Então, aí tem exemplos, né? Aí tem mais exemplos. Um determinado produto deve ser diluído em uma água. Esse exemplo é prático e útil e bem cotidiano. Aí você tem aí um exemplo de uma coisa que você vai diluir em água. Você compra um produto para limpar a casa. De repente você diz lá que você tem que colocar numa certa proporção, numa razão. Ele deve ser diluído em água usando a seguinte razão. Para cada 2 ml do produto, devemos adicionar 3 ml de água. Assim sendo, temos a razão 2/3, ou seja, está colocando uma razão de 2 para 3. Ou seja, a cada 2 ml do produto, tem que estar 3 de água. Aí suponha que ele diz isso, aí você pega lá a embalagem toda e diz que a embalagem tem 240 ml. Bem, aí você vai fazer a conta, né? Ora, se 2/3 é a razão, né, do produto, em relação à quantidade de água, então qualquer um múltiplo dessa fração está obedecendo a razão, ou seja, você aqui multiplicou por 10, ó. Então 20 sobre 30. Aí isso aqui você multiplicou por 3, 60 sobre 9. Isso aqui você multiplicou por 4, 240 sobre 360. E assim vai. Aqui você multiplicou por 2. Então todas essas frações aqui representam a mesma coisa, 2/3. Então, se você colocar 480 ml no produto, quanto você tem que colocar de água? 720, para poder manter a mesma razão. Ou seja, elas são representações equivalentes, certo? Aí, obviamente, se você falou de razão, vem aí o conceito que tem a ver com isso, que é a proporção. A proporção é quando você tem mais de uma razão, no caso, duas razões. Quando elas são iguais, ou seja, que é o que está aqui. Você pega uma razão, multiplica ali aquela fração ali por um determinado número. Então, se você tem quatro números, sendo que eles estão em razão, quando você iguala isso, isso aí vira uma proporção. Esses números que formam essas proporções são chamados de números proporcionais. Então, você tem aqui que a fração A sobre B, ela coincide com a C sobre D. Que isso aqui vai gerar a regra fundamental das proporções, que gera uma regra de 3, que também está aqui nesse material, né? Aí isso daí é uma coisa que se usa em tudo quanto é área, você usa na biologia, na física, na química, em tudo quanto é canto. Aí um exemplo, para ficar aí bem ilustrado, tem aqui 2 triângulos. Você tem um triângulo maior e um triângulo menor, e ele tem os lados proporcionais. Veja que o lado desse maior aqui é 10, esse aqui é 5, a hipotenusa desse aqui é 10, a desse é 5. A desse é 6, a desse é 8. Então perceba que as medidas do menor são justamente a metade das medidas do maior. Então, ó, eu coloquei aqui o lado de um e o mesmo lado do outro. 6 sobre 3, 8 sobre 4 e 10 sobre 5. Então significa que o lado do maior é o dobro do menor, ou seja, eles estão com um coeficiente de proporcionalidade aí igual a 2, ou seja, um é o dobro do outro, ou o outro é metade de um, tanto faz, certo? Aí falou de proporções, tem as coisas básicas, e aí todo mundo sabe, e são as regras fundamentais. Todo mundo sabe que numa proporção, né, se você tem uma igualdade de frações, vale aquele que a gente chama de produto dos meios
é igual ao produto dos extremos, ou seja, aquele x que a gente faz assim, ó. O A vezes D é igual a B vezes C. Certo? Então, isso aqui é a regra fundamental. Só que existem algumas outras regras que são menos aplicáveis às vezes, mas que são válidas. Vocês podem verificar. Por exemplo, se AB é igual a CD, você pode somar o C e o D aqui no AB. Tipo, que vai ficar A sobre B igual. Aí você pode igualar esse com esses aqui, né? Já que eles são tudo iguais, sobre B mais D. Certo? Isso, óbvio, porque vale essa propriedade, né? E quando você multiplica A vezes B mais D, fica AB mais AD. E quando você multiplica aqui, fica BA mais BC. Certo? Só que você já sabe que esses aqui não são iguais a esse, né? Aqui é AB e aqui é BA. E você está usando que o AD é igual ao BC. Então vale. Então tanto essa primeira aqui é igual a essa, como essa segunda também é. Isso aqui graças a essa operação, ou seja, o produto dos extremos pelos meios. Aí você vai a mesma coisa com o produto, vai valer com a subtração. Se é A sobre B, C sobre D, você subtrai o A menos C e B menos D. Ou seja, a diferença do numerador e dos denominadores também vai ser proporcional às duas razões. Você pode igualar esse daqui, tanto com esse, quanto com esse. E partindo sempre da premissa aqui, que você está supondo que o AB e o CD são uma proporção, ou seja, formam uma proporção. Se isso é verdade, aí você tem essas outras. Porque sempre você vai poder usar essa igualdade. Tá? Mais uma. Suponha que você tem o AB e o CD. Você pode somar. Ou seja, repete aqui o A mais B. Certo? Você somou o A mais B sobre A. E a mesma coisa você fez aqui. C mais D sobre C. Aí você pode fazer aí os exemplos que você quiser. Aqui tem exemplos dos extremos e meios, né? Ó, 3 quartos e 9 sobre 12 representam a mesma quantidade, ou seja, é a mesma, é uma proporção, ou seja, essa razão aqui equivale a essa, 3 vezes 12, mesma coisa de 4 vezes 9, que é 36. Então, aquela propriedade, ó, se você tem que isso aqui é verdadeiro, 3 sobre 4, 9 sobre 12, então eu posso somar. Então, eu posso fazer 3 mais 9, 4 mais 12. 3 mais 9 dá 12, 4 mais 12 dá 16. Se eu pegar o 12 sobre 16, você pode perceber que dá a mesma coisa de 3 sobre 4. E aí, se ele ficar por 4, ó, 3, 4, 4. Então, você pode fazer essas somas. Mesma coisa aqui, né? Eu peguei o 3 sobre 4, somei o 3 com 4 e deixei o 4 embaixo. 9 mais 12, deixei o 12 embaixo. Certo? Aqui eu coloquei o A e C embaixo. Mas também acho que continua verdadeiro quando você deixa o B e o D. Porque você sempre pode usar o AD igual a B vezes C. Então, vira verdadeiro. Desde que o AB igual a C sobre D, então você tem a regra dos extremos e meios e vai valer essas igualdades aí, tá certo? Aí, isso vai lembrar a vocês que existe uma coisa chamada de grandezas que são diretamente proporcionais e grandezas que são inversamente proporcionais. Isso daí é o que vai fazer com que, quando você gerar as suas regras de 3, vamos dizer assim, né, a regra de 3 que a gente define, é quando tem um número desconhecido na proporção. Você tem aí uma proporção, ou seja, uma igualdade entre duas razões, e um desses números é desconhecido, então você precisa encontrar esse número. Mas aí onde está? Se esses números são desconhecidos, você precisa saber se essas grandezas que estão envolvidas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, essa é uma coisa que é importante entender, porque na hora de fazer um cálculo, uma conta que envolva grandezas diretamente proporcionais, é de um jeito. Se as grandezas forem inversamente proporcionais, tem que fazer uma mudança, senão você vai errar aí a conta. Então, as grandezas são são diretamente proporcionais quando, à medida que uma aumenta, a outra também aumenta, na mesma proporção. Ou seja, tem que aumentar, mas não é um aumento qualquer, é um aumento na mesma proporção, ou seja, aumenta valendo a proporção. É aquela coisa, né? Por exemplo, se você pegou aquele exemplo lá do 2 terços, né? Do produto de 2 ml sobre 3 de água.
Eu saí multiplicando por vários números. Então, eu mantive a mesma proporção. Quando eu multiplico por 10, ó, eu aumentei uma grandeza, mas aumentei a outra, aumentei na mesma proporção. Eu não poderia multiplicar o 2 por 5, ou por 10, e o 3 por 8. Porque aí eu não ia manter a mesma proporção. Certo? Então, manter a proporção é isso. Então, a grandeza aumenta de um lado, né? Um aumenta, a outra acompanha. Do mesmo jeito. E a mesma coisa vale também se você diminuir. Você pegar um número muito grande, você pode diminuir, mas de forma proporcional. E se um diminui, o outro diminui também. Então elas são diretamente proporcionais. À medida que um diminui ou aumenta, a outra faz a mesma coisa. E elas são inversas, o nome já está dizendo. Inversamente proporcionais é justamente quando é o contrário. Se uma aumenta, a outra diminui. Ou se uma diminui, a outra aumenta. Ou seja, você está fazendo aí aquela coisa de inverter, ou seja, uma coisa que aumenta, inverte é uma que diminui, e o contrário. Ou seja, então são grandezas inversamente. Aí exemplos, né? Vocês sabem, né? Vamos ver esse exemplo aqui. Você coloca 12 litros de álcool, né? Ou seja, etanol em um veículo, você andou 102 quilômetros. Você colocou 12 litros e andou 102 quilômetros. Você sabe que esse tanque do veículo cabe 40 litros. Então, qual é a quantidade que podemos percorrer? Bem, pergunta, já é uma pergunta. Essa grandeza aí, ela é diretamente ou inversamente proporcional? Antes de eu mostrar aqui. Sabe que com 12 litros ele faz 102 quilômetros. Então, o veículo cabe 40. Então, se ele cabe 40, quanto eu posso percorrer? Se eu Era colocar... direta, né? Isso é bem fácil, é bem imediato. Como eu estou dizendo, essa primeira parte aqui é bem imediata. Sim, é bem fácil, né? Então, é claro, se tem uma quantidade de gasolina, você faz um determinado percurso. Se aumenta a gasolina, você faz um percurso maior. É bem lógico, bem óbvio. Então você faz o quê? Você tem aí uma proporção. Essas grandezas são diretamente, pois se você aumenta a quantidade de combustível do veículo, consequentemente aumenta a quantidade de quilômetros que ele faz. Então você tem uma razão aí. No caso aqui eu fiz a razão de 12 para 40. Aí veja só, 12 litros, né, faz os 102 quilômetros. Ou seja, essas grandezas estão relacionadas nesse sentido. Que o litro é usado aqui para fazer a quilometragem, né? Só que, claro, não é assim que eu estou montando a proporção. Deixa eu só explicar como é que você vai montar. Claro, você já sabe. É assim, com 12 litros, porque você tem que... deixa eu apagar isso aqui. Como eu falei, você tem que montar a razão com coisas que se relacionam. Eu estou querendo dizer assim, ó. 12 litros, você faz os 102 quilômetros. Mas essas grandezas estão misturadas, uma é litro e outra é quilômetro. Então, o que é que você faz? Você coloca de um lado os litros, de outro lado a quilometragem. Então, com 12 litros, você faz 102 quilômetros. Vamos pegar os litros, vamos passar para 40 aqui. Então, desse lado aqui só tem litros. E agora você vai fazer uma quantidade de quilômetros que você não sabe, X. Mas você sabe, ou pelo menos você tem a ideia de que isso aqui vai aumentar. Ou seja, isso aqui aumentou, isso aqui também deve aumentar. Aí você põe uma igualdade, já que eles estão em proporção, e descobre esse X utilizando a primeira regra aqui, que é a regra chamada de regra fundamental das proporções, que é extremos e meios que a gente faz. 12x igual a 40 vezes 102, que dá 4.080. Divide 4.080 por 12, dá 340. Ele vai fazer 340 quilômetros, que é o que a gente esperava, né? Mais gasolina, mais quilometragem. Certo? Vamos ver esse outro. Para encher um reservatório, três torneiras com a mesma vazão levam exatamente 15 horas para encher o tanque todo. Em quanto tempo o tanque encheria se fosse 5 torneiras de mesma vazão? Esse exemplo aqui é clássico
de toda vez que você ensina isso lá no ensino fundamental, ou quando você aprende, esse exemplo aparece. Você pega 3 torneiras, abre com a mesma vazão, vai encher um recipiente lá em 15 horas. Vamos dizer que eu coloque agora mais 2 torneiras, 5 torneiras. Esse tanque vai ser enchido mais rápido ou mais devagar? Esse reservatório. Bem óbvio, né? Todos vocês sabem, claro. Só quero que vocês falem mesmo, é só para vocês falarem. Pode repetir a pergunta? Esse exemplo aí que eu dei, se você tem 3 torneiras que ele tem a mesma vazão, ele leva 15 horas para encher um tanque. Aí eu aumento para 5 torneiras. Aí esse tanque vai ser enchido mais rápido ou mais demorado? Mais rápido, né? Exatamente. Logo, essas grandezas são o quê? Inversamente proporcionais. Exatamente. Aí é bem simples. Você tem, de um lado, você faz aqui as torneiras, lembrando que você vai fazer as razões com grandezas que se relacionem. Torneiras e aqui o tempo, em horas, né? Então, 3 sobre 5. É de Ixi. torneira e o tempo, né? Então vai ser inversamente, né? Que a velocidade. Que foi o que eu falei agora. Ó, Aham. 3 torneiras, eles levam 15 horas. Então, 5 torneiras vão levar X horas. Só que essa daqui você está aumentando as torneiras. E essa daqui você vai ter que diminuir as torneiras. Só que para que isso se mantenha em proporção, se é para se manter a proporção, e essas setas não podem estar em sentidos contrários. Concorda? Porque para manter a proporção, você tem que ter o coeficiente igual, certo? Por exemplo, é como se você tivesse aqui 2 terços, que multiplica por 10, que dá 20 sobre 30, mas você bota aqui um número que está invertido, 60 sobre 40. Então, não vai estar em proporção, concorda? Porque é o inverso desse que mantém a proporção. Então, por isso que você inverte aqui. Então, em vez de aí você coloca 3 torneiras sobre 5 e x sobre 15. Usa a regra fundamental dos extremos e meios, certo? E resolve. Tá claro? É mais claro do que isso, impossível. Uhum. É mais fácil que ficar em pé na rede. Isso aí com certeza. Se a rede estiver no chão, aí fica mais fácil. Se ela estiver armada, É mesmo. É armado. bem, regra É de queda na 3. seta. Exatamente, uma queda. Então, assim, para encerrar, eu vou dar só mais um exemplo de regra de 3. Aí na próxima aula eu vou falar aliás, eu ainda ia falar de potências de base 10, mas hoje a gente começou atrasado e eu não vou poder me demorar muito hoje. Não tem nada não. Esse começando light e tal, é bom que eu ganho tempo para ir aumentando o meu material, senão a gente não tem como fazer a aula. Bem, então a regra de 3 eu coloquei aqui como uma seção, mas ela é apenas para fechar o que está na outra. Ela é apenas para explicar que o que a gente fez agora acima é chamado de regra de 3. O que é uma regra de 3? É você resolver uma equação, aliás, encontrar um número desconhecido que está em proporção, certo? Então, a regra de 3 ela é um método que você utiliza para encontrar um valor desconhecido quando você já sabe, né, que está trabalhando com grandezas ou diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Independente de uma ou outra, você usa a regra de 3, que é isso que eu acabei de fazer, nesses exemplos que eu falei acima, certo? Então, para fazer isso, você precisa identificar quais são as grandezas e, principalmente, saber se elas são diretamente ou inversamente proporcionais.
Aí se você souber disso, não tem mais o que fazer. É multiplicar extremos e meios e acabou. Não tem o que ser dito, certo? Então é isso que você precisa. Você precisa identificar as grandezas, certo? Analisar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais e aplicar o método de resolução correto em cada um dos casos. Ou seja, se for inversamente, você troca a razão para poder fazer os termos e meios. Se for diretamente, você faz logo, você não precisa fazer essa troca, certo? Aqui tem um exemplo. Para a revitalização de um parque, uma comunidade organizou-se em um projeto conhecido como Revitalizar. Ou seja, para que o projeto fosse eficiente, foram arrecadadas várias mudas frutíferas. Um planejamento para o plantio foi feito, e nele, 3 pessoas trabalhavam no plantio e plantavam por dia 5 metros quadrados. Devido à necessidade de um plantio mais eficiente, mais 4 pessoas, todas com o mesmo desempenho, comprometeram-se a participar da causa. Sendo assim, qual será a quantidade de metros quadrados reflorestada por dia? Então está bem claro aqui o quadro. Ele tinha 3 pessoas que podiam plantar até 5 metros quadrados por dia. Se você passar agora para 7, você aumentou 4 pessoas. Essas 7 pessoas vão poder plantar mais metros quadrados, concorda? Então, de um lado aumenta as pessoas, né, essa seta para cima. De outro lado, vai aumentar a quantidade de metros quadrados, certo? Cuidado para você não se confundir assim, aqui tem um 3, aqui tem um 7, aí tem umas pessoas que aprendem assim. Eu aumentei, então eu estou aumentando. Mas assim, é mais lógico você usar a seta para cima, vai indicar que você aumentou. Embora você está vendo que o 7 está embaixo. Mas ele está botando a seta para cima apenas para indicar que aumentou de um lado. Então do outro vai também aumentar, tá certo? Então essas grandezas aí são diretamente proporcionais. Então a regra de 3 se mantém bem simples de resolver nesse caso. Você quer encontrar quantos metros quadrados essas 7 pessoas vão fazer. Ora, então você manteve aí a mesma razão e resolveu que é fazer o produto de meio pelos extremos. Então fica 35/3. Certo? Quando você dividir, vai dar aproximadamente 11,67 metros quadrados. Certo? Então são regras de 3 para resolução de problemas que se usa proporções, que é a igualdade entre duas razões. Então esses assuntos aí se completam, né? Complementam. Aí o que seria uma regra de 3 composta? Eu não coloquei nenhum exemplo aqui, não deu tempo, não coloquei nenhum exemplo, mas a regra de 3 composta, ela é simplesmente a regra de 3. Só que a diferença é que envolve mais de 2 grandezas. Ou seja, se você envolve só 2 grandezas, então você usa... Aliás, quando o problema a regra de 3 simples é quando você envolve 2 grandezas. Se você envolver mais de 2, então ela já é chamada de composta, certo? No caso, por exemplo, se põe que você está com um problema de... bem clássico, né? Esse exemplo aqui aparece bastante. De contratar pessoas para fazer um serviço em tantas horas, cobrando por tanto valor. Então você está envolvendo aí 3 coisas: as pessoas, as horas de serviço e o valor pago pelas horas. Vamos dizer. Então você tem 3 grandezas, que é quantidade de pessoas, quantidade de horas trabalhadas e quantidade de valor pago. Aí você vai fazer as regras de 3, aí você pergunta, mas vai ficar mais difícil. Mas é simples. Como é que você vai fazer? Você vai resolver por pares. Suponha que você tem as grandezas AB, CD, CD e EF. Então, se você pode resolver regras simples, então você pode usar as proporções como regra de 3 simples, 2:2. Essa aqui vai valer como regra de 3 simples. E depois você faz a outra 2:2. Ou até mesmo essa primeira aqui com essa última. O que é importante é que a regra de 3 composta nada mais é do que você colocar regras de 3 simples. Ou seja, regra de 3 simples quando você vai resolver
separadamente, vamos dizer assim. Não deu tempo de eu colocar um exemplo, mas eu posso adicionar um exemplo aqui nessa parte para seguir, vamos dizer assim, o conteúdo, tá bom? Bem, eu ia falar aqui de potências de base 10. É bem simples isso aqui, né? Mas eu acho que eu não vou deixar, eu vou deixar para falar isso mais para frente, porque eu vou ligar isso aqui com a definição de porcentagem, né? Porque tem a ver a divisão por 100, certo? Porcentagem. Aí é importante a gente falar um pouco das potências de base 10, tanto quando o expoente é positivo, quando ele é negativo. Aí são coisas que todo mundo aqui sabe, então não estamos trabalhando com nada que seja misterioso, não. Todo mundo entende. Aí é importante também a gente relacionar as progressões com a porcentagem. Então, eu estou escrevendo isso aqui, tá certo? Então, assim, eu vou dar uma pausa na de hoje, na aula de hoje, para que na próxima aula eu consiga aqui adicionar um exemplo desse e a gente consiga relembrar essa parte aqui, talvez, das potências base 10 e entrar na parte das progressões, certo? Isso tudo vai ser antes da gente entrar na parte de juros, certo? De juros e porcentagem propriamente dita. Aí aqui eu vou tentar incrementar aqui, digitar esse material para poder a gente estar sempre com o material à disposição da aula. Aí eu devo fazer assim, vou completar isso que eu fiz na aula de hoje aqui, que eu vou digitar o exemplo, que eu vou continuar na aula seguinte. Aí na aula seguinte, depois da aula de quarta, né? Ou é quinta? É quarta, né? Depois da aula de quarta, eu ponho o material que eu usei nas duas aulas, certo? Da semana, vamos dizer assim, material da semana. Beleza? Aí quando isso aqui tiver mais adiantado, quando o assunto tiver mais digitado, com mais folga, aí eu já posso mandar material que vai ser usado nas aulas seguintes, certo? E não nas passadas. Pode ser assim, né? Beleza. Quantos alunos nós tivemos aqui ao longo? Foram os mesmos 9, né? Que começaram lá atrás, né? Beleza, foi uma aula um pouco mais curta, mas foi por motivo de força maior. Vou tentar deixar o computador pronto um pouco mais cedo, na quinta, na quarta, para a gente não ter esse problema aí. Beleza? Pois é isso. Aos outros que não participaram, se vocês estiverem em contato, vocês digam. Essa aula vai estar gravada, muito provavelmente eu vou postar. Quando eu postar, eu aviso via o grupo. Eu mando o link desse vídeo lá no YouTube, certo? Eu posto, eu coloco lá nesse grupo do WhatsApp que a gente tá, certo? Eu ponho o link, você clica lá e vai pro vídeo da aula, certo? Pode ser que eu poste amanhã ou poste depois, não tenho certeza, mas esperem que eu mando o link lá, tá bom? E a gente se encontra na quarta. Eu mando o link uns minutos antes da aula. Mas é isso. Valeu, boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite. Professor, Certo. Eu vou terminar a gravação.